Seguimos com o nosso Farol de Limeira, agora com o nosso espaço dedicado à aposentadoria, ao direito previdenciário, sempre tão importante. Vou bater um papo hoje com um assunto quentíssimo com a doutora Fernanda Miniti, que já está conosco. Doutora Fernanda, antes de mais nada, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre um prazer estar aqui, conversando sobre algo que direito previdenciário, que eu gosto muito e que sempre trazendo informações às pessoas. Bom, e hoje nós vamos falar sobre um assunto, né, que já era para ter sido falado a semana passada, mas em função do jogo da seleção brasileira, nós tivemos que mudar um pouquinho a pauta, mas o tema é muito importante porque nós temos aí uma decisão, não sei se definitiva, mas em torno da revisão da vida toda, doutora. O que está acontecendo agora? Esclareça para a gente. Agora, em definitivo, o STF a favor, aprovou de fato a revisão da vida toda, porque como aquilo havíamos conversado, que antes havia tido a votação, de destaque, e aí o julgamento foi reinstado. Porém, agora julgou novamente e decidiu a favor da revisão da vida toda. Então, se concluiu o julgamento do Supremo oficial, de forma oficial, dando direito para as pessoas que se enquadram nesse período para poder solicitar. E quem que se enquadra? São as pessoas que se aposentaram entre o ano de 1999 até 2019. Por quê? Porque antes de 99, a forma de cálculo era uma outra forma de cálculo. E aí veio mudança, veio legislações que mudaram e trouxe a forma de cálculo a partir de julho de 1994. E por que até a data de 2019? Porque foi a data que teve a reforma da Previdência, que foi 13 de novembro de 2019, em que mudou a lei novamente. Então, nesse período, de 99 até 2019, existiu uma regra em que se calculava a aposentadoria considerando as contribuições a partir de 1994. E aí, como algumas pessoas já conhecem dessa revisão da vida toda, que se aquelas pessoas que se aposentaram, trabalharam, tiveram valores altos ao INSS, contribuíram com valores bons antes de 1994, elas, via de regra, não tinham esse cálculo feito com base em todas essas contribuições, só apenas a contar de 94. E aí o STF julgou, decidindo que se a pessoa que fizer o cálculo e ela tiver direito a um melhor benefício, ela tem direito de optar por isso. E agora, então, de forma sacramentada, vamos colocar assim, o STF decide a favor da revisão da vida toda. Deixa eu te perguntar alguns detalhes, doutora Fernanda. Por exemplo, essa decisão, ela só atingirá quem já ingressou com ações ou há possibilidade de ingressar com essas ações agora? Quem já ingressou com a ação, com certeza. Nós acreditamos que dá para entrar agora e dá para entrar agora também e que pode ser atingido. Isso vai depender se o STF fizer alguma modificação, colocar algum efeito modulatório, embargos de declaração, se ele colocar algum efeito que estipule isso. Mas até o presente momento não tem. Então, para quem já entrou, sim, isso é válido. E para as pessoas que querem entrar, lembrando que é uma ação judicial, não é administrativa, então não é de forma automática, tem que ingressar com uma ação de revisão à justiça. E nós acreditamos que vai prevalecer isso. Porque embargos de declaração, ele é mais para esclarecer se tiver alguma contradição, omissão. Porém, ali daí pode existir essa possibilidade se o STF colocar um efeito modulatório que vale aqui, no sentido de que valeria só para quem já entrou com o processo, mas isso não tem nada decidido no momento. As pessoas que trabalham com isso não acreditam que isso vai acontecer, mas isso é uma opinião, vou colocar assim. Mas isso tem a ver também com digamos assim, os reflexos que possam ocorrer no caixa do governo? Então, eu acredito, na verdade, tudo eles colocam sempre nas costas do reflexo do caixa.
Mas nós não acreditamos que isso seja um argumento que valide esse tipo de justificativa. Por quê? Porque não é todo mundo que vai entrar com a ação, que é uma ação só judicial. Segundo, não é todo mundo que tem direito, é uma revisão de exceção. Porque a maior parte das pessoas, elas começam ganhando menos ao longo da sua vida e depois o salário delas, as contribuições vão aumentando. São poucas pessoas que têm essa situação invertida. Então, esse impacto ele é bem menor. Ele não é tão volumoso dessa forma. Então é isso que na verdade, a gente acredita que, na verdade, o que acontece é que muitas vezes as decisões do STF, quando elas não concedem, elas acabam colocando o argumento do impacto financeiro. Mas mas também, quer dizer, dá para imaginar, mas não dá para prever na ponta do lápis, né, doutora? Né? Fazer essa conta não é fácil. E o INSS ele fez um cálculo sobre isso, mas ele não considerou. Também tem a prescrição de 10 anos, então muitas pessoas, tem pessoas que já não têm mais esse direito. Isso vai reduzindo cada vez mais o número de pessoas para poder solicitar esse tipo de revisão. Então não é uma revisão que todas as pessoas vão se encaixar. Primeiro que o cálculo tem que ser mais benéfico, elas têm que estar dentro desse período do ano de 99 até 2019 e não pode ter passado mais de 10 anos. Entendi. Quer dizer que tem que ficar atento ao prazo também, né, doutor? É isso? Sim, com certeza. Se passar esse prazo, aí a pessoa não consegue buscar essa revisão. Tem que ficar atento ao prazo e uma das coisas mais importantes é verificar o cálculo, porque não basta entrar com essa revisão por entrar, porque existem casos em que pode diminuir o valor da aposentadoria em vez de aumentar. Se, por exemplo, as contribuições foram menores antes de 94, então tudo isso tem que ser feito na ponta do lápis, tem que entrar com o cálculo feito, com uma certeza de que aquele cálculo, se colocar todas as contribuições do período global, a vida inteira da pessoa trabalhando, que é maior do que o que a pessoa está recebendo. Tá certo. Então, bom, para quem então vai se animar aí, que tem essa possibilidade aí da revisão, independente de ter entrado ou não, quais são assim os requisitos primários? Por exemplo, se alguém comparecer no seu escritório, por exemplo, o que deve levar? O que é essencial para isso, doutora? Tá, a primeira coisa que eu acabei de falar é sobre fazer esse cálculo. O que precisa para isso? A pessoa vai precisar trazer as carteiras de trabalho dela, todas as carteiras, para poder pegar, para a gente poder, para lançar esse cálculo, refazer, verificar todos os salários dela, as contribuições da pessoa, para refazer essa aposentadoria e comparar qual seria mais benéfica para a pessoa. Se a pessoa não tem a carteira de trabalho, a gente pode acessar o INSS e buscar pelas informações ali do CNIS, ou também agora a carteira de trabalho digital. Mas quando a gente só pega pelo CNIS, pelo banco de dados que está no sistema do INSS, pode ser que ali esteja faltando algo que beneficie a pessoa. Por isso que eu gosto de trabalhar com os dois. E também porque no CNIS, nesse Cadastro Nacional de Informações Sociais, que fica no INSS, só mostra as contribuições para todo mundo, isso, a partir de 1982, que foi quando começou a ficar digitalizado o INSS. Então, todo o CNIS só mostra a partir dessa data. O que acontece? Então, se uma pessoa trabalhou antes disso, a gente precisa olhar na carteira de trabalho dela quais eram as contribuições para poder lançar. Porque ali no INSS a gente não tem essas informações. Se a pessoa não tem, a gente vai colocar aquilo que a gente tem. Mas o ideal é trabalhar com a carteira de trabalho e as informações do INSS. Perfeito. Aí são outros documentos, são os documentos pessoais da pessoa, RG, comprovante de endereço, mas o principal para a elaboração dos cálculos mesmo são as carteiras de trabalho. Carteira de trabalho, carteira, enfim, a forma como que a pessoa contribuiu. Sim.
Quer dizer, mesmo que a pessoa tenha mais de uma carteira de trabalho, às vezes atualizou, etc., leva a antiga também, né? Leva a antiga que está no jogo. Leva todas. Todas, né? Sim, todas. leva todas. Que, na verdade, sim, a gente vai usar todas, porque faz o cálculo todo, não coloca só o de 94, vai fazer todos os meses, todos os períodos. Mas o mais importante são as antigas, porque as antigas que vão estar antes de julho de 1994, as contribuições. Perfeito, perfeito. Revisão da vida toda, então, está aí o esclarecimento feito pela doutora Fernanda Miniti. Se você tem direito, procure um profissional para te ajudar, que vale a pena, né, doutora? Vale a pena porque pode dar um impulsinho a mais, né, no valor da aposentadoria, né? É isso que se deseja. Sim, Exatamente. Existem casos em que se verifica que o montante de atrasados consegue chegar até mais de R$200 mil. Mas, claro, tem casos em que aumenta e vai aumentar bem, inclusive estão atrasados, e tem casos em que vai diminuir a aposentadoria. Mas, agora, a boa notícia é que o STF foi favorável, aprovou, teve o primeiro julgamento que reiniciou e agora teve novamente sobre o mesmo tema e prevaleceu a decisão favorável. Sim. Então, é algo que a pessoa já entra com aquela maior certeza de que aquela ação dela, se ela preencher os requisitos, ela vai ser provavelmente julgada procedente. Deixa eu te fazer uma última pergunta, doutor. Nesse caso, por exemplo, a pessoa que consiga isso, ela consegue receber os atrasados ou é somente daqui para frente, doutora? Os atrasados são no prazo máximo de 5 anos. Tá. Claro que a gente vai pedir os atrasados do máximo também de quando se a pessoa solicitou, se ela solicitou no INSS. Então, da data da entrada do requerimento administrativo. Tá. Vamos colocar assim, pediu no INSS, o INSS negou, ou passou o prazo de 30 dias, já é entendido como negativa, e a partir dali se conta, se pede os atrasados. Não necessariamente a data que entrar com a ação, então vai ser um pouquinho antes, e até o máximo de 5 anos. Perfeito, perfeito. Falei então com a doutora Fernanda Miniti aqui no nosso programa. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Tenha uma ótima semana e até a próxima, doutora. Obrigada, igualmente. Uma ótima semana para vocês e uma ótima sequência de programa. Até mais.